Então, se a gente foca na doença, vai ficar doente, mas se foca aí nesse bem-estar, nessa alegria, é claro que a vida vai ser mais gostosa. E é bonito de se ver essa alegria, essa disposição, né? Mas para que a terceira idade seja assim? Será que tem segredo? Eu gostaria de saber. E eu quero saber disso com a nossa convidada, a psicóloga Patrícia Vico. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada, tudo bem? Gi, tudo bem, muito bem. Paty, vamos ver se a gente consegue aqui alguns segredos pra gente chegar ali, que nem o seu Saúl, esse povo todo tá numa animação. Meu Deus do céu, dá motivação, né, pra gente. É inspiração, né? E eu diria, dá até vergonha, viu? Porque quantas de nós somos sedentárias agora, né? E eles lá, ó. Mas tudo bem. A gente vamos nos lá. Inspirar. A gente chega lá. Mudaram aqui pra mim, gente? Vamos falar dos números hoje no Brasil. Estamos envelhecendo, claro. Sim, né? sim. De uma forma geral, nossa pirâmide está ficando mais larga na base. Sim, hoje a gente tem um número aí de 25 milhões de idosos, é 12% da nossa população que está crescendo, né? A idade, a perspectiva de vida hoje está aumentando. E nos próximos anos a tendência é isso aumentar. Então a gente tem uma estatística e uma previsão de que em 2050 nós vamos ter 64 milhões de idosos e será 30% da nossa população. E a estimativa de vida de 75 vai para 81 anos. Então a gente tem que ter um olhar maior agora, um cuidado maior, conhecer mais os idosos. O que a gente tem que fazer? Então a gente vê muitos profissionais aí correndo atrás de entender a geriatria, conhecer a arte do envelhecer, para poder ter todo um suporte, né? Porque a nossa vida, se Deus quiser, vai chegar lá, né? Amém. E com saúde e disposição, né? Porque eu acho que é isso que todo mundo quer. O medo não é envelhecer. A gente, inclusive, vai falar disso. Isso. Vamos falar aqui desse novo, do idoso de hoje. Tá. Esse idoso já não é mais aquele senhorzinho, aquela senhorinha que senta na cadeira de balanço e faz tricô, fica lendo no jornal, espera a vida passar. Não. Tanto é que a plaquinha que indica vagas para os idosos mudou. Antigamente era a bengalinha, né? A bengalinha. E hoje uma pessoa super disposta, ó, mais de 60, estamos aí na atividade. Sim, né? Tem grande parte deles são ativos, né? Hoje são considerados idosos ativos, não são mais os sedentários. De forma alguma. Né? Eles trabalham, eles estudam, eles contribuem com a renda da família, muitos deles se mantêm sozinhos, então hoje a grande maioria mora sozinho, quer morar sozinho, né? Então é bem diferente do que a gente tinha antes. Vamos para a próxima tela então, gente, isso que a gente tem que ficar atento, né? E aí a gente fala da ambição desse idoso, desse jovem idoso de hoje, né? A ambição deles é o quê? É manter a autonomia, então a autonomia de se cuidar, de ter os cuidados básicos, de não precisar de ninguém, né? E a independência, desde a independência financeira, de talvez viver com um pouco mais de conforto, não perder um pouco da estabilidade, né? E também ter a casinha deles, ter os compromissos deles, olha lá, autonomia e independência. É a ambição, é o sonho deles, não só deles, né? Nosso também, independente da idade. Família, né? É. Mas, Paty, às vezes a vida não é tão bonita assim. Não é tão bonita assim. A gente sabe que problemas acontecem não só com idosos, com gente nova também, que de repente não dá mais para ser tão tranquila, nem com tanta autonomia, nem tanta independência, né? Então, mas isso, obviamente, vai afetar a qualidade de vida. Não tem como. Mas a gente tem que saber, a família tem que saber lidar com isso também. Então, hoje a gente tem uma grande preocupação, né, das famílias de hoje. Mudou. Né? A família, antes, o idoso era super valorizado, ficava em casa, ele cuidava dos mais novos, a gente às vezes tinha 3, 4 gerações na mesma casa. Hoje as famílias são menores, têm menos filhos, o idoso não está muitas vezes dentro desta casa, então a família tem que ter um olhar, tem que perceber que por mais que ele é independente, ele também tem que ter um cuidado, né? Como a gente tem com crianças, a gente também vai ter com os idosos. E eles têm muito essa preocupação de se mostrar independente, mas também tem que ter um limite, né? Não dá pra gente querer fazer coisas de 20 anos tendo 80. Então a família também tem que ter um pouco de bom senso e ajudar, né? Não tratar como uma criança, mas ter os cuidados dele. Ter os cuidados. Além daquela limitação que a pessoa tem, ela tem o próprio ego, ela tem, né, autoestima. Exato. Então isso tem que cuidar para não afetar também. Não
ofender, vamos dizer Eu assim. acho que assim, se o idoso ele tem condição de morar sozinho e ele quer morar sozinho, é legal, mas a família tem que ter o cuidado de, por exemplo, não deixar o tapete no chão, ter aquelas barras de proteção no banheiro, porque eles podem cair, pode se acidentar. Então, se eu tenho um olhar cuidadoso com esse idoso, eu vou tomar essas medidas preventivas, né? Então, eu não estou tratando ele como uma criança, eu estou deixando ele ter autonomia, mas ele está tendo a independência, ele ainda mora sozinho, ele faz as coisinhas dele. Exatamente. Paty, quero te convidar para assistir com a gente um vídeo que a gente achou na internet e que é justamente falando da vida em 1 minuto. Um pouquinho para a gente refletir se a gente está fazendo a coisa certa. Pode rodar. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo a gente tem que fazer, não dá pra esperar. Paty, com essa reflexão, né? Quero voltar lá na matéria que a Fran mostrou pra gente. Sim. O exercício físico, esse relacionamento com outras pessoas, essa alegria, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. É o que vai dar ânimo, é o que vai motivar, é o que vai fazer com que eles tenham essa vivência, essa coisa de estar vivo. Então tem que fazer, né? Tem que ter a prática da atividade física. Muitos voltam a estudar porque não tiveram oportunidade, vão estudar agora. Então isso mostra para eles que eles estão ali, né? No dia a dia, estão com muito gás, com muito amor e estão felizes. Exato. É o que importa, estão em busca da felicidade. E é importante a gente ver ali que... O quanto dá prazer, né? Exatamente. A atividade física. E todo mundo no seu limite, todo mundo na sua possibilidade. Sim, não exige nenhum atleta ali, né? Sim, eles têm consciência. Esse relacionamento. Eles têm consciência. E o relacionamento que eles promovem ali nessa atividade física também é muito bacana, né? Show, muito legal. Paty, obrigada por estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.